terceira questão de Química da FUVEST 2024, segunda fase. A quantificação de compostos químicos em geral é feita de maneira experimental, empregando instrumentos como balões volumétricos, que estão sujeitos a erros intrínsecos. A figura mostra um balão de 250 ml ao nível do menisco, com desvio de 0,15 ml para mais ou para menos, em uma temperatura de 20 graus Celsius. E aí destaca-se na figura o balão de 0,15 ml, que nós vamos explicar o porquê isso acontece. Com base nessas informações, responda: a 20 graus Celsius, qual o desvio percentual do volume desse balão? O desvio percentual, gente, seria o valor da variação pelo total que o contém, né? Então, veja só, 0,15 dividido por 250. Essa seria a conta a ser feita e esse aqui é a resposta já em porcentagem, 0,06%. Então esse é o erro percentual desse balão, né, que apresenta problemas de dilatação. Muito tranquila essa resolução. Letra B. Considere que o balão está em equilíbrio térmico a 20 graus Celsius em um laboratório com temperatura controlada e foi preenchido com 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro de NaCl a 10 graus Celsius. Após o conjunto balão e solução atingirem novamente o equilíbrio térmico com o laboratório, a concentração da solução presente no balão será menor, maior ou igual? Justifique. Bom, meus caros, aqui um quesito dilatação. Quando você introduz um líquido mais frio, é comum, né, o recipiente se contrair. Mas o texto fala, né, de que após o conjunto balão e solução atingirem novamente o equilíbrio térmico com o laboratório este que está com uma temperatura controlada de 20 graus Celsius. Então eu tenho que imaginar que esse líquido de 10 graus Celsius vai atingir um equilíbrio e chegar a 20 graus Celsius. Em física existe uma matéria, né, calorimetria, que coloca como meio do caminho uma temperatura de equilíbrio entre 10 e 20. Mas, no caso, o ambiente no qual esses dois caras estão enfiados obriga-os a chegar a 20 graus Celsius. Poderíamos pensar numa temperatura média de 15 graus Celsius. Seria o mais plausível fisicamente falando, mas nós temos que levar em consideração o laboratório, que obriga tudo a ficar a 20 graus Celsius. Bom, o líquido, no fim das contas, dilatou, aumentou a temperatura. E isso era uma das justificativas da resposta. Aquela solução de NaCl será menor, a sua concentração será menor. Essa seria já a resposta. Agora, por quê? Como a solução passa de 10 para 20 graus Celsius, ocorre uma dilatação da solução, diminuindo a concentração da solução de NaCl. Vamos recordar que concentração é o número de mols por volume. Se o volume está aumentando, uma vez que o líquido dilata, a concentração necessariamente diminui. Então, esta relação de proporção é que justifica esta resposta. Também avisando o examinador que você fala de dilatação. Se você não fala de dilatação, acho que o cara não te dava certo. Muito bom. Conceitos tranquilos de físico-química, né? Letra C. Em um balão volumétrico com as mesmas especificações do balão mostrado na figura, foram adicionados 25 ml de solução NaOH de concentração 0,1 mol por litro. O balão foi completado com água até atingir o menisco. Qual a diferença de pH entre a solução inicial e final? Veja, aqui mais uma vez o mesmo problema da primeira questão, item C, terceira questão, item C, diluição. Detalhe que ele pede uma diferença de pH. Então, como que nós vamos fazer o cálculo? Primeiramente, se a concentração inicial de OH- era de 0,1 mol por litro, nós temos um POH1, que é menos log da concentração de H+. Isso aqui é 10 a menos 1, né? Então, o menos 1 tomba, POH é 1. Conclusão, pH é 13. E eu já faço uma observação sobre essa conta. Nós sabemos que pH mais POH é 14 a 25 graus Celsius, não a 20.
Então aqui tem um erro conceitual na minha resposta, mas que eu quero mostrar para vocês que daria para chegar mesmo assim na resolução. Feito essa análise, eu vou agora para o diluído. Eu coloco os dados do concentrado, 0,1 mol por litro, 25 ml, concentração que eu quero do diluído, 250 ml, essa concentração dá 0,01 mol por litro. 0,01 é 10 a menos 2, 10 a menos 2 é POH2. POH2 é pH 12. E veja que a diferença de pH entre essas duas informações dá 1, uma variação de 1 unidade no pH. Tanto a variação de POH quanto a de pH são iguais. Variou 1, aumenta 1, diminui 1. E essa variação de 1 que era a resposta que ele gostaria de ter. Mesmo que tivesse algum erro conceitual, porque a 25 graus Celsius o pH é igual a pOH, aliás, o pH mais pOH dá 14, com 20 graus Celsius é provável que esse valor seja menor ainda na constante de equilíbrio, então maior no pH. Por exemplo, poderia chegar a 15. E aí, esse valor em vez de 13 seria 14. Mas isso não inviabiliza a diferença que existe entre o pH, que é 1 também. Então, independente da temperatura, tendo a diferença de pOH sendo 1, automaticamente a diferença de pH também será 1. Então, mesmo que possa ter conceitos um pouco equivocados, esta seria a resolução mais plausível, e aí você chegaria à diferença de pH valendo 1. Uma questão mediana de novo, né? A 2 e a 3, razoáveis, medianas difíceis.